Olá, como vai? Tudo bom? Agora, a gente vai fazer algo. Antes de começarmos, eu vou dizer para você que aí dentro tem latente um poder de persuasão fantástico. Só falta dar uma ajustadinha, alguma coisa com a qual você vai aprimorar o seu jeito de persuadir. Peraí, Enio, vamos começar. O que é persuasão? Bom, persuasão, eu não sei o que é, eu só sei. Persuasão é manipulação? Não. Persuasão, o que é persuasão? Persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos lógico-racionais para induzir alguém a aceitar a ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Isso é uma definição de dicionário. É uma definição da palavra persuasão. Bom, mas e aí, Enio? Bom, agora a gente vai começar a despertar esse seu encantamento, essa capacidade de você ser desejado numa roda de amigos, ser desejado pelo seu cônjuge, ser desejado quando você, ao chegar num determinado lugar ou na sua própria casa, as pessoas elas ficam muito contentes porque você chegou. Então, o que está acontecendo? Qual que é a disparidade para você fazer com que você consiga ter consciência de algo que você já faz bem? Porque também tem alguns lugares que você não faz muita questão de você estar, tem alguns lugares que você acha que o lugar para você tanto faz como tanto fez. Tem algumas regrinhas. Então, essas regrinhas são as coisas que acontecem de uma forma natural e que você vai começar a prestar atenção. Bom, uma das maneiras de você se tornar mais persuasivo é você levar em consideração uma das palavras que está escrito no livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A pessoa mais importante numa relação é o outro. Então, levando isso em consideração, uma maneira de você abrir uma persuasão é você se tornar uma pessoa mais bem comunicativa. Então, a maior e mais possante maneira de você desenvolver a sua persuasão é você ficar calado. Como é que é? É você ouvir. Você precisa escutar atentamente o que o outro está falando para você. Mas se eu vou ser persuasivo, eu vou escutar. Num primeiro momento, você está criando, desenvolvendo uma relação, você está bisontando, você está amanteigando uma relação. Para você também compor essa escuta bem ativa, e é algo que todos pressupõem que seja óbvio, tanto que se você navegar na internet, se você olhar aquelas dicas de como você se tornar persuasivo, influenciador, como aqueles cursos, aquelas regras, todos vão falar para você N coisas, vão enumerar, vão colocar, inclusive, padrões hipnóticos, mas ninguém vai falar para você que uma das coisas mais importantes é você ouvir, é você estar atenta a outra pessoa, é você começar para você persuadir alguém, você precisa, num primeiro momento, criar um lastro. E a única maneira de você criar um lastro é você validar essa frase do Dale Carnegie, que ele coloca no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Numa relação, quem é mais importante nessa relação é o outro. Então, escute atenta e ativamente o outro. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, mantenha contato visual sem exagerar.
coloque os pés na direção da pessoa, coloque o seu peito em relação à pessoa, mantenha um contato visual. Você não precisa ficar encarando a pessoa, mas tenha um contato visual. Ao que a outra pessoa começar a falar, você não crie respostas de concordância ou discordância, você escuta o que o outro tem para falar. Sabe o que você está fazendo? Você está desenvolvendo uma maneira de você ter uma escutatória mais eficiente. Tenha sempre uma atitude calma, atenta, sempre prestando atenção a que o outro está conversando com você. Então, você vai procurar fazer com que a sua comunicação, principalmente aquela sua comunicação não verbal, ela vai mostrar para o seu interlocutor que você está procurando entender o que ele está falando. Dentro da PNL, a gente tem um dos ramos que a gente estuda, que presta bastante atenção nisso, que dá bastante referência nisso, sobre o capítulo de calibração, que é um dos capítulos de rapport. Então, o que você está fazendo, você está escutando ativamente, você está desenvolvendo uma relação aonde ele está entendendo que pode conversar com você. Você não está julgando, você não está contrapondo, você está ouvindo atentamente. Então, se o outro começa a ficar num momento de silêncio, aquela pausa de respiração, você aguarda o silêncio dele, porque é ele que quer estar no comando, o outro. Então, se isso te deixar muito embaraçoso, reformule, espelhe o que ele acabou de falar para você. Então, por quê? Porque aí ele pode, se ele esqueceu, se ele pensou em alguma outra coisa, ele pode retornar aquilo que a gente chama o fio da meada. Como? Então, ele retornar um assunto, ele está falando alguma coisa a respeito de uma descrição de um carro que ele acha muito bonito, e aí depois escapou a conversa, foi para alguém que passou desapercebido, distraiu, e aí ele se perdeu, porque ele também divagou sobre uma outra coisa, ele queria falar a respeito do carro, e aí ele divagou sobre preço, juro, mas aí você, naquele silêncio instantâneo, você refaz o que ele acabou de falar. Então, o estar atento, você ouvir atentamente, significa que depois que você faz uma pergunta ou você inicia o fio da meada, espera. É importante você silenciar e esperar a resposta dele. Então, se ele não reagir, não imediatamente, ele não responder de imediato, evite um impulso de preencher o silêncio dos seus comentários, principalmente com seus julgamentos. Espere, dá a oportunidade dele, depois de pensar, ele organizar a resposta para você, porque na comunicação ele é a pessoa mais importante. Nunca, mas nunca interrompa o que essa outra pessoa está dizendo. Olha, que nós estamos sob o título de poder de persuasão. O que você está fazendo? Você está calado, você está escutando ativamente o outro. O que você está tendo como um efeito colateral? Você está desenvolvendo uma relação de confiança. Então, você não pode interromper, você não pode julgar, justificar o que está acontecendo. Então, você nunca vai contradizer o que o outro está dizendo, mesmo que você se julgue o fiel da balança. Você vai se posicionar como compreendendo o ponto de vista dessa pessoa. E olha que interessante, quando você
consegue pegar essas pequenas partes e você faz com que essa escuta ativa ela crie uma relação de confiança entre você e essas duas pessoas, você e essa pessoa, o que você desenvolveu? Você criou uma forma, uma plataforma de comunicação. Agora que você fez isso, que você escutou, tem uma pessoa ali que agora você pode começar e iniciar aquilo que a gente colocou como o poder de persuasão. Como isso? Agora você vai procurar, depois que você se mostrou confiável, agora você vai começar a colocar aquela definição que a gente deu no início, de você validar uma ideia que você vai passar para ele. E aí, para o seu interlocutor. Por quê? Porque você já cumpriu a primeira parte, você abriu uma porta de relacionamento. E aí você começa a utilizar algumas técnicas, algumas maneiras com as quais você começa a colocar a sua ideia de uma maneira persuasiva. Isto é, você está pegando algo que é lógico para você, mas que você está transferindo lógico emocional para outra pessoa, para o seu interlocutor. É isso que você está utilizando de persuasão. Então, a gente em PNL separa algumas palavras que a gente dá o nome de palavras mágicas. Palavras mágicas porque você começa a entender qual é o significado que você vai provocar quando você colocar essas palavras na conversa. Então, a gente dá um nome, inclusive, além de palavras mágicas, elas procuram identificar alguns comandos embutidos. Comando embutido é aquela capacidade que você tem de passar uma mensagem fora da parte racional do seu interlocutor. Então, se você prestar atenção, a mensagem que eu passei aqui, logo que eu abri, foi, antes de começarmos, aí eu dei uma dica sobre a capacidade da gente desenvolver a escutatória. E aí, o que aconteceu? Mesmo eu não estando numa interação tete a tete, face a face, o que aconteceu? Você falou, puxa vida, eu atravessei a sua lógica. Olha só. Então, quando você for conversar com alguém e você utilizar a frase, antes de começarmos, você der uma mensagem, existe relevância nessa mensagem que você está deixando lá. Então, eu gostaria que você prestasse atenção a esses detalhes, mas não se sinta obrigado a usá-los. Olha que interessante, é um comando com o qual eu estou usando de recurso da palavrinha não. Sabe, não, a palavra não, ela deixa de ter correspondências na experiência. Eu costumo até brincar com o Leonardo, que ele é meu parceiro, meu contraponto quando a gente faz as lives, Leonardo Botelho Estrela, que inclusive tem um site que você pode olhar lá, mas a palavrinha não, ela exprime um vazio quando ela é dita sozinha. Por exemplo, olha, eu estou aqui sentado à mesa em minha casa, no meu escritório, e eu não fica um vazio quando você fala isso? Por quê? Porque o não, ele não tem um efeito que vá relembrar alguma experiência. Richard Bandler, um dos cofundadores da PNL, da Programação Neurolinguística, ele coloca a coisa e a não coisa são a mesma coisa. Então, é muito interessante quando você começa a dar uma sugestão para a palavra não. Então,
a coisa e a não coisa são a mesma coisa. Então, quando eu dei essa instrução assim, mas não se sinta obrigado, significa que você tira ou não mas sinta-se obrigado. A fazer o quê? A prestar atenção. Olha que agora você está começando a utilizar as palavras de persuasão. O que aconteceu? Nós nos identificamos, você começou a ouvir o seu interlocutor, criou uma relação de confiança e agora você começa a identificar alguns padrões para você se notar presente na venda da sua ideia de convencimento da outra pessoa. E aí eu utilizei a palavra mas. Olha que interessante. A palavrinha mas, ela é uma das palavras mágicas que a gente utiliza em PNL. Porque olha só, mas, M-A-S. Olha só. Quando eu falo para você assim, caramba, você é tão inteligente, mas na hora de você fazer essa prova, você foi mal. São duas frases. O que aconteceu? Na primeira frase que eu disse, você é tão inteligente, e quando eu usei o mas, o que eu fiz? Eu tirei a força do inteligente e coloquei a força na crítica. Todas as vezes que você estiver utilizando uma palavra, mas, você vai descobrir que ele é um apagador mental. Ele vai tirar a validação da frase que você falou antes e vai validar a frase que você falou depois. Então, vamos inverter? Olha como é que fica. Você foi mal nessa prova, mas é tão inteligente. Olha como é que você muda, você só trocou. Quando você está num processo de persuasão e você percebe isso, você pode colocar as palavras de acordo com o processamento do seu entendimento daquilo que você está provocando no outro. Então, o que acontece isso? Você faz com que a sua mensagem ela passe de uma maneira mais suave para o seu interlocutor. Você está num processo de persuasão. Olha que interessante. Então, nós aprendemos já a palavra não, a palavra mas, e agora, se você quiser juntar as duas frases com efeito, você use a palavra e. E é uma das vogais, A, E, I, O, U. A, E, E. Então, eu vou classificar essas duas frases, ao invés de eu usar a palavra mas, eu uso a palavra e. Então, se eu quiser deixar a crítica que eu estou fazendo junto com o elogio, na mesma sintonia, no mesmo grau de poder, de identificação no meu interlocutor, eu uso a palavra e. Então, 3 palavrinhas que nós utilizamos. E pelo tamanho delas, ela é tão pequenininha, mas ela dá um efeito na hora de você fazer uma persuasão fantástica. O significado disso tem que você começa a criar uma amplitude, uma relação que você, daqui para frente, começa a ter consciência do que você está provocando no outro. Então, essa história de você chegar a ser desejado é a maneira que você coloca o seu ouvido para funcionar, a sua escutatória, é a maneira com a qual você pega os defeitos da pessoa, minimiza os defeitos e realça as qualidades, é a hora que você junta as duas frases com a palavra e. Mas eu não quero que você se sinta obrigado a aprender isso. Essa é uma frase de sugestão. Eu não quero que você se sinta obrigado a aprender essas frases de persuasão. Comece a entender o que está acontecendo. Quando eu digo, eu não quero que você se sinta obrigado a aprender essas frases de persuasão.
Eu comecei lá, eu não quero. Como não existe na experiência, ele é deletado. Eu quero que você. Sabe? E aí você pode utilizar isso em qualquer contexto, porque você está persuadindo o seu interlocutor. Você está ampliando o seu poder de persuasão. E olha que você não precisa decidir agora. Hã? É. Você tira o não e você vê lá, você precisa decidir agora. Aqui é ser mais persuasivo a um vendedor de carro. Você começa a adquirir agora a percepção de como é que as pessoas também utilizam o poder de persuasão em você. E como você agora começa a ampliar a sua consciência, você pode ou não se deixar persuadir pelo seu interlocutor. É uma mão dupla. É você quem agora começa a saber qual é o melhor significado que você vai dar a esse poder de persuasão, que vai funcionar dos dois lados. Como dos dois lados? Você agora pode ou não se deixar persuadir. Então, essa que é a grande história, essa que é a grande capacidade que você pode simplesmente colocar isso no seu dia a dia. Então, e tem uma pergunta que ela é matadora quando alguém chega para uma afirmação para você, muito utilizada no contexto de vendas. Ah, esse carro, ele é feio. Como é que você faz para você saber que ele é feio? Quando você remete a uma pergunta como essa, você faz com o seu interlocutor, ele momentaneamente, ele tem que buscar uma resposta plausível que dê uma lógica para ele. Lembra da definição de persuasão? Estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos lógico-racionais. Então, você consegue fazer com que isso se torne realidade. Por quê? Porque ele tem que ir lá e buscar nas experiências o que está acontecendo. E tem uma outra maneira de você também utilizar essa persuasão e que muitos políticos, a gente acabou agora de passar por uma eleição, pelo menos de vereadores, em outros lugares ainda continua, é você colocar aquela palavra. Imagine o que aconteceria se você estivesse utilizando esse recurso que eu estou te passando. Olha que legal. Se você escuta isso, você começa aquilo que a gente fala, viajar na maionese. Você começa a ampliar. Por quê? Eu já criei uma relação de confiança através da minha escutatória. Eu comecei já a utilizar e ampliar minha capacidade de poder utilizar as palavras para você de uma maneira da qual eu provoco algumas reações, eu sinto uma possibilidade de colocar a minha ideia para você de uma forma diferente. Aí você fala assim, não, mas eu sou muito... eu penso muito em duas coisas, dois argumentos muito firmes, anulando o outro. Ah, tá. Então, se você pudesse escolher entre o argumento A e o argumento B, qual dos dois você preferiria usar? Olha que interessante. Por quê? Você agora usa um pressuposto de que essas duas escolhas que você deu para ele, A e B, ele vai escolher uma das duas. É muito interessante, porque o vendedor faz isso com você. Abre lá o seu guarda-roupa, seu armário, vê quanta quinquilharia tem lá que você nunca vai usar. Quantos sapatos, quantas calças, ternos que você tem que você nunca vai usar e que você comprou porque você entrou numa loja, numa liquidação, e o vendedor foi lá e ele utilizou dessas técnicas
que ele colocou em termos de venda. Então, é, eu não diria isso para você, porque você já sabe que o poder de persuasão ele é fantástico. Olha só que interessante. Eu não diria isso para você, porque você já sabe que seu poder de persuasão está aumentando. Então, eu não lhe diria isso para você, porque você já sabe. Olha só. Então, essas são as pequenas considerações a respeito de como é que a gente pode desenvolver o poder de persuasão, nosso poder de persuasão. Aqui, a finalidade da palestra é só para dar uma pincelada, tem muito mais coisas com as quais é fantástico, porque você não vai pegar um livro do Cialdini e decorar aquelas palavras de persuasão, ou então de controle, de mindset, não. O que você vai ter é uma intronização do processo com o qual a persuasão ela começa a ter consciência daquilo que você sempre teve à sua disposição. A única coisa é que você não tinha consciência disso. E você tendo consciência, agora você pode ou não organizar a sua maneira de persuadir ou de ser persuadido por alguém. Ah, isso aí serve para quê? Você tem N cursos aí na internet que fala a respeito de paquera, namoro, compra, venda, todos eles usam e segmentam esses poderes de persuasão e você vai e começa a decorar. Quando é isso, eu falo aquilo, ou quando era aqueles cursos de venda, objeção, todo mundo tem uma objeção, você pega uma objeção e troca. Não, você começa a entender como é o funcionamento mental do processo da persuasão. A gente, em PNL, Programação Neurolinguística, te coloca essas habilidades para você poder desenvolver essa capacidade de escolha, aumenta a sua consciência, é só isso. Então, e se você quiser dar uma afirmação, então, ao invés de eu falar para você assim, faça um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, para você aprender a persuadir. Olha como é que quando eu dou uma frase imperativa como essa, imediatamente em você, no meu interlocutor, vem uma contra-ordem. Porque, mesmo no quartel, quando o soldado obedece o seu superior, vem uma contra-ordem dele em relutância. Isso Schopenhauer já dizia, já há muito tempo lá atrás. Então, o que você usa? Um suavizador. Talvez você possa, depois de um curso, mesmo que básico de PNL, você desenvolver a sua capacidade de persuasão que sempre esteve latente aí. Olha como é que a mensagem ela fica mais plausível, mais entendível. E ela pode agora desenvolver em você essa maior percepção do que a persuasão pode fazer diferença no seu dia a dia. Olha só que interessante. Então, você começa a prestar atenção agora sobre todas as possibilidades que você tem. Então, por exemplo, você tem aquela frase que, ei, escuta, faz contato comigo com aquela pessoa e depois de um determinado tempo você pergunta, escuta, você fez contato com a pessoa? Ela falou, eu tentei. Quando ele usa essa palavra tentar, esse verbo, a colocação que você tem do ponto de vista de experiência, ele pressupõe ineficiência. Então, fale com você mesmo. Escuta, liga para o Enio. Está aqui o telefone, liga para o Enio. Você ligou para o Enio? Eu tentei ligar para o Enio. Não quer dizer nada. Porque a próxima pergunta é: quantas vezes você tentou? Uma vez, só estava dando ocupado, ele estava desligado, ele estava numa live. Aí, quando você é assertivo,
você tira essa pressuposição de falha e você coloca, eu fiz tanto. Por quê? Porque se você falar assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, não significa ação, pressupõe falha, pressupõe absolutamente uma inoperância. Então, você tira esta palavra tentar do seu vocabulário, ou compreendendo que se você quiser embaraçar alguém, você pode dizer, eu tentei, eu estou tentando. Significa absolutamente nada. Então, por exemplo, escuta, hoje eu estou te convidando, agora são 7 horas, eu estou te convidando para a gente sair para comer uma pizza. Se você responder para mim, eu vou tentar aí, eu tenho uma grande possibilidade de entender que a tua resposta significa não, Enio, eu não vou. Então, há uma resposta mais condizente Enio, eu aceito, eu vou. Qual pizzaria? Enio, eu não vou, eu tenho outro compromisso. Olha como é que muda. Então, essa e outras dicas você vai encontrar num treinamento de PNL, uma rápida conversa que a gente teve aqui sobre o seu poder de persuasão. Você, se quiser algumas outras informações sobre outras palestras que a gente participou, é só você entrar no nosso site, www.eniocarvalho.com.br. A gente está sempre em mudança, o Leonardo, que mexe bastante com isso, ele colocou uma livraria para você escolher a fotografia através do pressuposto de que você pode ter em cada livro desse a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem, e que todo o seu comportamento está ligado em acertar é humano. Você encontra a gente em todas as redes sociais, que tem os ícones lá, você pode fazer contato conosco através do Telegram ou do WhatsApp. A gente fica agradecido por você ter participado dessa, dispensado o seu tempo e colocado aqui conosco. E lembrando que toda quinta-feira a gente faz uma pequena palestrinha de 30 minutos, a gente faz duas. Uma aqui, às 6h30, aqui no Facebook, e uma às 16 horas lá no YouTube. Então, você sabendo disso, participe das palestras, compartilhe, convide seus contatos para participar da palestra. São sempre assuntos com o olhar de técnicas de PNL, de programação neurolinguística. E eu fico muito agradecido por você ter participado dessa palestra, compartilha com seus amigos. Aí eu costumo brincar, você pode compartilhar com seus inimigos se você não gostou, mas compartilhe. E eu termino, obrigado pela participação, e eu termino sempre com uma frase utilizada por Henry Ford, as suas escolhas. Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Eu fico por aqui agradecendo a sua participação, contando com a sua presença, e a gente faz também, o Leonardo Botelho Estrela e eu, nós fazemos diariamente, exceto quinta-feira, nós fazemos algumas lives de aproximadamente uns 50 minutos cada, onde a gente, de uma maneira mais bem-humorada, menos séria do que essa, a gente brinca com essas técnicas de PNL. E que se você tiver interesse, a gente faz isso, a gente fica muito agradecido pela tua participação. Muito obrigado pelo seu tempo aqui e as suas mudanças. Você escolhe. Seja, então, mais aberto à possibilidade de desenvolver o seu poder de persuasão. Muito obrigado, até a próxima.